Alô, alô a todos os internautas do portal Mais Minas, eu sou Rômulo Soares e estou trazendo um material exclusivo aqui para o nosso site, para o nosso canal no YouTube também. A gente veio bater um papo super bacana com um cara que eu admiro muito, um músico, para a gente falar um pouco muito de rock and roll e também dessa cena. Eu vou chamar aqui o Lucas Guerra da banda Pense, vocalista da banda Pense. Fala, Lucas! Salve, Rômulo. E aí, pessoal? Ô Lucas, tu mineiro, né? Já anotei pelo sotaque, que já acompanha, já sabe. É de BH? De BH, Belzonte, nascido e criado aqui. A banda também é natural de BH, né? Se eu não estou errado. Não, é a banda, todo mundo daqui também, né? Assim, o Ítalo era de Betim, que é grande BH. O Charlinho mora pertinho de Birité ali, mas também é dentro de Belo Horizonte, na região do Barreiro. E todo mundo daqui. Agora o Ítalo tá em São Paulo, mas todo mundo começou aqui. Mas o Uai tá na veia. Já são quantos anos de banda aí, ô Lucas? Oi? Já são quantos anos de banda? Vamos fazer as coisas. 2007, 8, 9, 10, 3, mais 10, 14 anos. 2020 vai 14 fazer anos. 14 anos. Tá perto aí já de uma marca de 15 que o pessoal gosta de número redondo e de 5 em 5, né? Pô, Lucas, para quem não conhece, para quem não sabe, cara, a Pensa é uma banda de um hardcore, né? Um hardcore bem diferente, algo bem underground, algo que toca bastante, já tocou bastante em casas de shows menores, mas também grandes. É uma banda que já está aí na estrada, como vocês podem perceber. Ô Lucas, como que aconteceu para quem não acompanha tanto a banda quanto os seus fãs? Como que aconteceu? Como que a banda nasceu aí em Belo Horizonte, cara? Ô, Romulo, a banda nasceu de forma totalmente despretensiosa. A gente só queria fazer um som da forma que a gente curtia. A gente, né, começou comigo e com o Judá. E na época a gente escutava algumas bandas, principalmente de hardcore, mas a gente escutava um pouco de metal. Na época a gente escutava muito new metal também. E a ideia inicial do Pense era tentar unir essas duas vertentes, mesmo porque a gente não conhecia assim, bandas que misturavam muito o hardcore melódico com coisas mais pesadas. Normalmente a banda ou era de hardcore melódico ou ela era pesada. E aí o início do Pense foi tentando fazer essa junção de dois tipos de música que a gente gosta. Eu acho que hoje não é tão evidente assim, por exemplo, a parte do new metal, mas ele está por trás ali de alguns arranjos, no breakdown, nas partes mais pesadas, tem muita influência de metalcore também. E é isso, a gente não tentou seguir à risca uma vertente muito específica do hardcore, a gente quis mesmo tentar criar um som diferente. É bem diferente, mas tiveram algumas, você citou o hardcore e o new metal, tiveram algumas referências, você pode citar algumas? O que que influenciou o Pense lá no início? No início eu acho que era bem marcadas as referências, porque como a banda ainda não tinha criado a própria identidade, o nosso som era muito, dava para ver muito mais nitidamente, acho, do que hoje, referências do Comeback Kid, referências do a Wilhelm Scream, do Belvedere. É engraçado citar Limp Bizkit, né, porque não tem nada a ver, mas na verdade tem, por trás ali de alguns riffs mais jump que a gente fala, tem um pouco de influência do Limp Bizkit, do Snot, que era uma banda que eu escutava muito na época e que inclusive foi a banda que me inspirou a cantar mais rasgado, que antes eu cantava mais limpo, eu comecei a ouvir Snot, achei animal o timbre do vocalista, e aí eu fui trabalhando isso para colocar mais drive na voz também. Pô, muito da hora. É muito interessante pensar que são várias influências internacionais, né? Mas como que era o contexto underground nessa época?
do pós-rock dos anos 90, né, que veio com aquela coisa do Charlie Brown, Raimundos, e aí veio já em 2000, a cena 2005, 2007. Como que era essa cena aí na época que vocês nasceram? Tinha muita banda, vocês tiveram muita oportunidade? Como que surgiu aí? Nessa época, eu estava muito ligado ao cenário underground. Eu não estava muito envolvido com as bandas do mainstream, né? O Raimundos e tal, Charlie Brown, não era muita influência, mas tinha banda nacional, sim, claro que era influência para a gente. Na época, tinha uma casa de show chamada Matriz, que sempre abriu as portas para estilos alternativos. Abriu não, ainda abre, né? Porque com a pandemia tá parado, mas é uma casa de show que ainda existe e que sempre deu essa oportunidade. E eu era novo, né? Na época eu tinha o quê? Sei lá, uns adolescente. Aí eu comecei a ir muito nos shows que tinham no Matriz, então era tanto de banda nacional, bandas da cidade mesmo, de Belo Horizonte, é, e tava crescendo muito um movimento Stray Edge também, e apesar de eu nunca ter sido Stray Edge, eu acho que foi um movimento muito importante, e eu colava muito nos shows. E na época tinha um casal, que era o Mateu e a Glaucia, que eles tinham um selo chamado Hurry Up. E eles trouxeram várias bandas, assim, nessa pegada de hardcore mais old school. Então, nessa época, eu comecei a conhecer esse cenário underground que eu não conhecia. Então, eu colei no show do Terror, do, do Born From Pain, do Bane, essa vertente um pouco mais paulada, assim, do hardcore. Mas, foi engraçado que eu comecei nessa vertente depois que eu conheci a galera do hardcore melódico. Eu lembro que rolava um festival que era o Van Zona Punk Tour. Eu acho que era anual o festival, não sei, mas o primeiro que eu fui, eu achei muito foda, assim, teve várias bandas nacionais, teve Noção de Nada, teve é, o Fist. Então, assim, eu fui conhecendo essas bandas melódicas também, conheci o Dead Fish, enfim, não, tinha um monte de bandas, se eu for ficar citando aqui, vai ficar 2 horas. Mas essas bandas nacionais também foram influência pra gente. Então, assim, foi legal. Essa época eu acho que o hardcore estava muito em ascensão. Tinha muita gente colando no rolê. Hoje eu vejo que essa mesma galera, eu não perdi o contato, ainda converso com muita gente daquela época. Mas a galera foi muito pro lado do rap, do trap, e não tá tão forte mais essa cena de nicho, né? E o Pense, apesar de ser uma banda de hardcore, os nossos últimos shows, vários deles não foram com bandas de hardcore. A gente já estava entrando num meio assim que abrangia o rock and roll de uma forma geral, saca? Mas foi um período extremamente importante até para a criação da identidade da banda, para a gente desenvolver o nosso estilo. Eu costumo dizer que esse pessoal é muito fiel, vamos dizer assim, ali no início, principalmente para mover essas bandas, né, esses pequenos festivais, começaram a alastrar pelo Brasil, enfim, para poder rodar pelo país todo. Mas, Lucas, a banda Pense, cara, eu gosto de falar sobre ela quando eu conheci, e desde então eu tenho um pouco disso na minha cabeça, que ela é um contraponto do rock. Porque enquanto muitas outras bandas fazem aquele som mais pesado, as letras são um pouco mais baixo astral, Uhum. tem um peso, né? Tem um peso, né? O grito vem junto com palavras muito agressivas, muito triste, né? Mas enfim, o som do Pense é um som reflexivo, ele é propositivo, no meio dos seus berros. Eu queria saber se você concorda que é uma contracultura nesse sentido. Eu concordo que muita banda pesada traz uma mensagem pesada também. Acho que uma coisa anda junto da outra, né? Não faz muito sentido você ter uma característica sonora que expressa um sentimento e não carregar uma letra que tem a ver com sentimento. Mas eu acho que o berro ele não é só de raiva.
de ódio. Acho que o berro, ele é muita coisa, ele é libertador também. Ele, no caso do Pense, se pegar as letras, é muita coisa que está engasgada ali dentro. Então, tem muito essa questão do sentimento de se expressar de maneira intensa. E os shows do Pense, a gente começou a perceber que era um momento meio que de terapia coletiva, que a gente via que as pessoas iam para ter um momento de catarse ali, igual eu vejo muita gente que pratica luta fala sobre isso, né? Que você coloca sua energia negativa ali no treino, no sparring e sai mais de boa. Eu acho que o hardcore do Pense, ele tem muito essa pegada também. Então, apesar de ter várias bandas pesadas que falam de coisas negativas, o Pense, ele fala muito de superação, daquela coisa assim, de externalizar o que você está sentindo, e isso eu acho que é muito positivo. Então, apesar de ser pesado, eu acho que tem um efeito muito positivo e tem essa pegada mais terapêutica, vamos dizer assim, que é de você colocar para fora essa energia negativa, mas de uma forma mais assim de expressão mesmo, e de você ficar de boa, e é isso, assim, acho que é Você basicamente. tá falando, eu tô me recordando que na época que eu fazia faculdade, eu morava numa república com mais 12, mais 11, né? Mais 11 estudantes. E eu lembro que um amigo, meu colega de quarto, às vezes estressava com o pessoal da casa e ele simplesmente criou a teoria da terapia do grito. A gente fechava o nosso quarto, que a gente dividia o quarto, fechava e gritava justamente para ser, eu me identifiquei na hora, justamente para dar essa terapia mesmo, que é extravasante, vamos dizer assim, né? É algo interessante de pensar, porque é, é algo mais para o público jovem, né? Acho que o jovem está muito conflituoso ali dentro, tanto pela influência dos seus antecessores, seus pais, e a chegada da nova contemporaneidade. Acho que está muito confuso. O jovem, às vezes, ele precisa de um espaço para isso, e acho que é aí, né, que encontra o público do Pense, né? É um público mais jovem, um público mais questionador, é um público mais reflexivo. Eu estou errado, é isso mesmo. Eu acho que é isso. As letras, quando eu escrevia, refletiam muito também o momento de vida. Então, quando a gente pega ali o segundo CD, que eu, né, tava naquela fase de ter que decidir o que ia fazer da vida, eu não tinha pretensão, não achei que eu iria levar a banda como uma profissão. Então, tem muita letra ali que eu escrevi na época que eu estava fazendo muita coisa. Por exemplo, tem uma música que chama Andando Sobre Pedras, que ela eu escrevi no momento que eu estava muito na correria. Então, eu trampava numa empresa de call center, na verdade, de atendimento, que era para a CEMIG, que é a empresa que fornece energia aqui para Minas. Então, era um trabalho que era de madrugada, era de meia-noite às 6h20 da manhã, porque quando acabava a luz e tal, enfim, as pessoas ligavam. E eu também fazia faculdade. Então, foi um período assim que eu estava muito cansado. E essa letra, ela é justamente sobre isso, assim, sobre cansaço, sobre, tipo, pensar, porra, eu quero sair daqui, tipo assim, alcançar algo melhor. Então, tem muita letra que é sobre aquilo ali que eu tava vivendo. E você pega o terceiro CD, ele já não é tão mais sobre correria, é mais sobre, assim, eu acho que ele é mais filosófico, assim, de pensar sobre o sentido da vida e tal, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa tanto quando a gente está na correria. Talvez depois da correria, quando a gente dá uma estabilizada, a gente começa a pensar muito no significado das coisas que a gente está fazendo, né? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu existo? Aí eu acho que esse terceiro CD ele entra mais nessa pegada, assim. Dá para traçar uma linha bem cronológica das coisas, uns nervos à flor da pele e depois um pós isso, né? Um pós barulheira, aquela coisa assim reflexiva mesmo, como você disse. Mas, ô, Lucas, a gente
também, como já havia antecipado contigo anteriormente, eu queria falar também sobre o cenário do rock, tanto nacional, internacional, mas eu queria falar mais nacional. No meu entendimento, eu entendo que ele, entre aspas, envelheceu mal, saca? Em uma certa medida, assim, não tem tanto espaço mais no mainstream, né? Eu acredito que também teve influência de gravadora, a queda das gravadoras nisso, mas você acredita que é mais culpa do público do rock, né? Que tem toda essa mística de o rock pode estar morrendo, etc. Você acha que é a influência do público ou das bandas, ou mesmo é a grande mídia que não dá espaço? Porque, assim, eu vejo o cenário do rock desandando um pouco, o público não está se encontrando muito bem, o público não é tão mais unido ou mais junto, pensa parecido, enfim, como que você vê essa decadência, entre aspas, desse cenário, desse gênero? Cara, eu nunca acho que assim a responsabilidade tem que ser do público, porque o público, na real, ele não tá ali para fazer um favor, saca? Ele tá ali porque né, se você escuta rock é porque você gosta de rock. E eu não acho que as pessoas têm que gostar de rock. Eu acho que elas têm que gostar se elas se identificarem, né? Se fizer sentido para elas. E a questão do mainstream, nenhum estilo fica sempre no mainstream, né? Então a gente teve um ápice ali, onde o rock foi pro mainstream, mas as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, vai entrando outras gerações, outras formas de ver o mundo, e eu não acho que isso é necessariamente ruim. Agora, sobre o rock, eu acho que ele nunca morre, apesar dele não estar no mainstream, ele sempre está no underground. E o rock sempre foi uma parada underground. Então, assim, teve um momento de pico, passou esse momento, mas sempre vai ter banda fazendo um som, sempre vai ter, né? E, assim, se não tá colando, gente, é porque as pessoas cansaram. Então, acho que cabe às bandas, cabe a nós, músicos, fazer algo atraente. E não acho que as pessoas têm que a gente tem esse discurso, a galera tem que colar no show. Porra, tem porquê, né? A pessoa tem que ir porque ela gosta. Se ela tá curtindo mais rap, ela tem que ir num show de rap, que é o que eu acho que rolou muito, assim. Depois do boom do rock, teve o boom Muito, do rap. muito, Várias pessoas que eu conheço que eram do rolê do hardcore hoje estão no rolê do rap. E não tá errado. demais. É o que elas estão curtindo, eles têm que ir num rolê assim mesmo. Não, eu tô rindo assim uma hora, porque você deu a resposta que eu mesmo esperava na minha vida, assim, de que se responsabilizassem, entre aspas, sobre isso, porque eu tenho, assim, se me permite a discordância, Uhum. eu tenho uma visão que eu tenho. Isso é papo de conversa de amigo, Uhum. que frequentava as mesmas casas, que hoje não frequenta mais, que tá aquela coisa andada, e quando bate papo vai falar sobre esse saudosismo. E a gente também tem. Eu tenho uma opinião que é assim: o público desse gênero ele paga R$ 1.000 para ver o Metallica pela quarta vez, sabe? E reclama de pagar cover, reclama de ver show de banda autoral, ele quer ver cover. Eu acho que existe uma responsabilidade em o público não incentivar novas bandas. Eles não realmente estão querendo ver os mesmos rock dos anos 80, ou ver as mesmas bandas dos anos anteriores e não dão a chance, o espaço. Quando vai no Rock in Rio lá, tem uma banda nova, o pessoal vira de costas, é vaiado. Eu acho que tá um pouco ranzinza, você não concorda, não? Uhum. Então, é porque eu acho que assim, tem um motivo para o cara preferir colar no show do Metallica do que num show underground, né? Por que que a pessoa às vezes não paga R$ 10 para ir num show? Um show sempre é uma experiência, né? Concorda comigo? É uma experiência ali, tipo, muitas vezes é um entretenimento. Então, se a experiência é ruim, o cara não vai querer voltar. E eu acho que é papel, sim, das bandas e também da organização, né? O rock, ele sempre fez as coisas muito na tora, o que é muito bom, porque se você não faz as coisas na tora, você não faz nunca. Se você fica esperando, tipo, ter o melhor som, ter o melhor equipamento, ter o lugar perfeito, a gente nunca ia ter show de rock, né? Mas, ao mesmo tempo, é,
se também você sempre entrega aquele produto que é um show onde o som tá muito ruim, onde o cronograma atrasa muito, aí eu acho que assim, não é legal, tipo, cobrada, porra, você tem que ficar colando. Se não tá confortável para a pessoa, ela não tem que colar. Agora, eu concordo com você quando você fala que muitas vezes as pessoas não dão uma abertura para algo novo ou para algo autoral, né? E fica preso ali no passado, ouvindo as mesmas bandas. E eu acho que falta ter a mente um pouco mais aberta de pegar o que está rolando de banda nova, o que está rolando na cidade, mas eu acho que só isso também, se a pessoa não gostar, se ela, tipo assim, colar num show e tiver ruim, for uma experiência ruim, eu não acho que ela tem que voltar. Eu acho que a gente tem que, nós, músicos, nós, produtores, temos que oferecer uma experiência melhor, porque que é isso, velho, é experiência. Colar num show é uma experiência. Então, assim, o cara paga mil conto para ver o Metallica, mas, porra, se você for no show do Metallica, provavelmente o som vai estar animal, sabe? Vai ser uma experiência foda para a pessoa. Então, ela paga, as pessoas pagam aquilo que elas sentem que tem retorno. Não é questão de ser caro ou barato. Se a experiência for muito foda, a pessoa paga muita grana. Se a experiência for ruim, ela não paga nem 5 centavos, ela prefere ficar em casa, sacou? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Não, e você que viajou esse Brasil todo aí tocando, eu acredito que você já deve ter enfrentado alguns lugares um pouco difíceis. Tiveram algumas dificuldades, algumas casas que não tinham infraestrutura para o som, tiveram que fazer uma gambiarra, já tiveram alguns casos assim, né? Nossa, demais. Mas é aquele lance, eu não acho que. Acho que tem uma diferença entre fazer algo simples e fazer algo mal feito, saca? Eu acho que é um grande ponto, assim. É igual a gente está conversando, assim. Não, às vezes o pessoal não tem uma estrutura boa, porque são bandas pequenas, é um público pequeno, então não gera renda suficiente, às vezes, para o cara alugar um som foda, Sim, que sim. vai ser caro, um lugar foda. Mas eu acho que dá para otimizar, velho. Eu acho que dá para fazer um evento que seja legal, mesmo sendo simples, saca? Às vezes, assim, é melhor você, por exemplo, é melhor você fazer, sei lá, no quintal da casa de um brother, alugando um som bom, do que você gastar essa grana alugando um lugar grande, mas que não tem uma estrutura legal, que não vai receber as pessoas bem e as pessoas terem uma experiência ruim. Eu já fui em muito show minúsculo, que foi animal, foi uma experiência foda. Eu já fui em show grande, que foi uma experiência ruim. Então, assim, a questão não é necessariamente se tem. Eu acho que é mais sobre como a parada é feita, entendeu? Como que é a organização, como que é o cuidado que as pessoas têm com o público, né? Aí eu falo dos produtores, né? Quantas pessoas cabem aqui? Como que vai ser o cronograma? Porque tem isso também, assim, tem muito evento de rock que é muita banda, o cronograma atrasa, o Pense já tocou em vários lugares, tipo, 4, 5 horas da manhã, e, tipo, porra, a galera fica muito cansada, saca? Não é rave, show É, de rock não é rave. Tem que ter um horário, tem que ter uma organização. é. Aí a questão da organização faz a qualidade do show. Não necessariamente é só grana, só ter um equipamento foda. Eu acho que é a galera se Saquei. organizar e ter noção. O que vai agradar o pessoal que consome aquele tipo de som, que vai naquele tipo de lugar. É uma experiência, como você falou, tem que ser foda. Eu também já tive experiências em casas de show bem pequenas que foram surreais, porque assim, parecia que até o fato de ser pequeno fazia parte da experiência, sabe? Parece que se fosse um lugar grande, não teria a mesma sensação de um inferninho ali do Sim, pessoal se batendo, né, cara? Mas aqui, falando um pouco, voltando mais pro papo do público tiozão, é uma imagem caricata, né, do roqueiro, aquele tiozão, né, fugindo até um pouco dos princípios, assim, do gênero lá no início, não era muito disso, né, cara, o pessoal um pouco mais
com maior conservadorismo, escolta de motocicleta com o presidente. Uhum. O que rolou nesse tempo, você acredita, cara? Dos anos 90 para cá, a gente tá vendo bandas virando reacionárias, os artistas que eram o contrário do que pregam hoje. O que rolou, cara? O que rolou? Então, mas será que não sempre teve. É uma pergunta também, porque eu não sei. Mas será que não sempre teve nichos conservadores também? Igual você falou, citou aí de motocicleta e tal. Esse tipo de rock, assim, mais Harley Davidson, tipo, isso é antigo pra caralho, velho. Será que sempre não existiu e que talvez isso cresceu? Não sei, eu também não sei, eu tenho essa dúvida. É... Não, é porque, assim, se você pegar o Raimundos, né, o Digão ali tá um pouco confuso das ideias dele, o Lobão, o Roger Moreira, o Roger Moreira eu não conheço tanto antigamente para saber se ele era assim, se ele mudou, mas há um movimento contrário ao que era antes. Eu acredito que antes tinha muito mais aquela parada de ser o batedor, não o afagador do presidente ou do, enfim, Mas dessa será que coisa os toda. caras tinham uma cabeça diferente? É que eu não sei, eu não acompanho, eu não tô ligado. Eu já ouvi falar, Digão do Raimundos e tal, mas eu não tô ligado. Mas será que às vezes os caras já tinham essa cabeça e que talvez por agora a gente tem um presidente que é mais nessa pegada, mais conservador, isso acabou mostrando mais as pessoas? Ou você conhece esses artistas e eles eram de outra forma, tinham outra cabeça? Como que é isso? Não, eu acredito que quando esses artistas do rock ascenderam na mídia, eles vieram com muita música contra a censura, com coisa remanescente ali da década de 80, que foi o fim da ditadura. Eles ainda respiravam aquilo, né? Tinha aquela coisa de gritar, falar sobre drogas, falar sobre liberdade de expressão, falar sobre, enfim, pautas progressistas, vamos dizer assim, e que parece que virou o contrário. Está na letra deles, né? Então, assim, É, não é nem. cara, eu não sei dizer porque eu não acompanho tanto essas bandas, mas assim, é, pela minha vivência, e que também a gente está inserido, a gente não está inserido nesse cenário, né, velho? O Pense não é mainstream, a gente está no underground, sempre foi do underground. Então, no underground, não me vem à cabeça aqui bandas que são mais conservadoras. Deve ter Uhum. uma ou outra, mas a maioria é, a maioria, né, se for olhar a questão do Bolsonaro e tal, de apoio ao Bolsonaro, é a minoria, velho. A minoria. Pelo menos, assim, das bandas que a gente. Do circuito que a gente toca, né? Das bandas que a gente costuma fazer tour junto e tal. Bom, trazendo o cenário underground, a parte boa que eu acredito que a Uhum. gente tem, inclusive, para falar, cara, é uma música. Eu queria falar de uma música do Pense, queria falar de um trabalho seus que eu achei super interessante, já não é tão atual, acredito que tem uns 2 anos. Ele é o clipe da música Eu Não Posso Mais. Uhum. Acredito que tem 2 anos esse clipe. Aham. Tá nítido ali uma proposta progressista no âmbito social, né? Tá bastante claro ali que tem uma diversificação de pessoas, enfim, e uma mensagem, né? O Uhum. quanto é necessário abordar esse tipo de pauta com o público, e como que o público de vocês recebe também esse tipo Uhum. de comportamento, esse tipo de palavra? O público recebe bem, e a ideia ali do clipe, essa música Eu Não Posso Mais, quem escreveu foi o Ítalo, e o clipe dela, a ideia dele é mostrar, ser inclusivo, né? A gente está num cenário que tem um som mais pesado, que às vezes essa coisa que
tem essa coisa de, né, às vezes é machão, violento, dá porrada e tal. O pessoal às vezes não entende o que é o mosh pit. A galera vê, é sobre violência e não é sobre violência, é sobre o que a gente estava conversando, de você externalizar o que você está sentindo e tal. Tem todo um respeito ali, tem quando uma pessoa cai, a outra levanta, tem toda uma filosofia por trás da parada, e às vezes chega gente que não tem noção de nada e acha que é isso, né? Machão da porrada. E não é. Mas uma coisa muito, muito importante de se falar, até sobre esse clipe, uma história que eu vou te contar. Tinha uma pessoa que sempre acompanhava todos os shows do Pence. E eu vi que depois desse clipe, ela sentiu liberdade de falar que ela era homossexual, que ela é homossexual. E isso foi muito importante para a gente. Eu acho que ver que as pessoas sentem essa liberdade de mostrar quem elas são de verdade, eu acho que é muito importante, porque as pessoas às vezes veem o cenário do hardcore, do rock, e pode ser um pouco intimidador por ser um negócio mais agressivo, mais pesado. E eu acho que o principal ponto ali daquele clipe foi fazer as pessoas saberem que elas podem ser quem elas são, colar no show do Pense, que elas vão ser bem recebidas. Ninguém vai excluir elas, ninguém vai criticar a forma delas de ser, de aparência ou de pensamento. Isso é o mais importante. E assim, eu já conversei com várias pessoas que falaram isso comigo, que assim, porra, agora eu me sinto à vontade de ir no show do Pense, às vezes né, principalmente ali no caso de homem que é homossexual, de ir com parceiro, de mão dada às vezes, de ter uma demonstração de afeto, e, velho, isso é importantíssimo, porque não são todos os lugares que as pessoas sentem essa liberdade, né? A pessoa já parou para pensar, eu não sei se você é homossexual ou não, mas você é ou não? Não, 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 Tá. não. Então, assim, vamos supor, pega você, vai sair com sua namorada. Já parou para pensar como que é você não poder dar a mão para ela num restaurante, ou falar para ela que ama, ou dar um beijo nela, por medo? Saca? Isso é muito escroto, velho. Isso é muito É pesado. bizarro. Então, uma coisa que eu fico muito feliz é das pessoas terem visto esse clipe, e não só nessa questão, né, de ser homossexual ou não, de ter um estereótipo de qualquer jeito, e se sentir à vontade com isso de colar num show que não vai ter ninguém escrotizando a pessoa. Então, acho que essa é a coisa mais importante que esse clipe deu para a banda, é isso. A gente vê que as pessoas se sentem à vontade de colar no show, de ser quem elas são, e que é um lugar ali de liberdade, sacou? É isso. Perfeito, Lucas. Eu assino embaixo aí, muito, muito bacana o relato também da história. Cada vez mais inclusão, ainda mais no espaço do underground, é maravilhoso. Mas, cara, eu não tenho como não falar sobre a pandemia. Né? É um tema que é impossível fugir, de certo modo, porque o meio artístico completamente mudou, né? Cara, como que eu penso nesse virado? É basicamente essa pergunta. Eu vi que vocês fizeram várias lives, né? Tiveram algumas iniciativas online. Eu queria saber disso. Eu também vi que você passou um perrengue no seu estúdio, né? Teve uma treta ali cabulosa. Mas como que vocês estão, velho? Vocês estão se virando? Como que tá aí? Então, a gente chama de auxílio pense, que é assim, a banda tinha um caixa, inclusive uma coisa muito importante para toda banda é ter alguém na banda que saiba lidar com dinheiro. A gente tem o Chris, que ele estudou isso e tal, então ele sempre fez a parte da tesouraria da banda, e isso aí salvou a gente nessa pandemia. Sempre foi muito organizado essa questão do caixa da banda, de separar uma porcentagem, guardar e poupar e tal. Mas, enfim, a gente já estava vindo de um tempo em turnê, sem lançar material novo,
Então, por sorte, a gente tinha uma grana guardada na conta da banda. Quando a pandemia começou, a gente definiu um valor mensal para tirar dessa conta para ajudar todo mundo. Então, nós 5 ali, a gente recebe o mesmo valor mensal do caixa da banda. Só que esse caixa está acabando, provavelmente mês que vem já não tem mais grana. Mas salvou, velho, salvou demais todo mundo, né? Que a gente não tá tocando, ficou muito tempo parado. E é isso. E você perguntou sobre o perrengue, né? Infelizmente, no ano passado, invadiram aqui minha casa, eu tô aqui no estúdio, vocês estão até vendo ele atrás e tal. Eu moro na mesma casa onde eu tenho estúdio, né? É o mesmo imóvel. E eu viajei com minha esposa e aí invadiram aqui, roubaram várias coisas, não só do estúdio, como da minha casa. E foi um momento muito foda, assim, velho. Foi muito difícil para mim. Fiquei muito mal, mas mais uma vez, assim, eu vi que eu não estava sozinho, assim. Quando você tem uma comunidade, né, underground, do rock, da galera, do hardcore, você percebe que as pessoas realmente não é da boca para fora falar tamo junto, é tamo junto mesmo. E aí o que rolou foi que o Pense, ele organizou uma rifa, todo mundo da banda doou um instrumento ali, guitarra, baixo, prato de batera, Pô, para isso é muito levantar essa massa, cara. grana. E aí o Muito legal é massa. que, assim, eu vi que muita gente não só ajudou na rifa, mas também várias bandas postaram, falaram do ocorrido, né? A Luca, na rádio de São Paulo, anunciou na rádio e tal. Então, eu não esperava que eu ia conseguir arrecadar a grana para comprar as coisas de volta, não esperava mesmo, porque foi um prejuízo alto. E a gente conseguiu. E foi tanta gente ajudando que a gente parou a rifa antes dela chegar no final. Porque, né, a ideia era arcar com prejuízo, não lucrar com a parada. Então, assim, daria para ganhar mais grana, daria para continuar deixando ela em aberto, mas a gente pausou ela porque a gente não só arrecadou toda a grana que eu precisava para comprar os equipamentos de volta, quanto a gente também arrecadou a grana para pagar os instrumentos de cada um que foi Nossa, doado. Então foi foda, velho. Assim, que eu coisa recebi boa. ajuda de gente que eu nunca vi na vida, que mandou mensagem, deu uma moral, então, tipo, foi muito legal. E aí, com isso também, a gente gravou o nosso último single, que chama Caímos Juntos, Levantamos Juntos, que é uma forma, assim, de agradecimento ali, sobre esse momento, trazendo essa ideia, né, de que a gente não está sozinho né, nos perrengues da vida, a gente tem todo um grupo, uma comunidade ali para auxiliar a gente e a gente auxiliar eles também. Esse Caímos Juntos, Levantamos Juntos tem uns 4 meses, se eu não me engano, né, que foi lançada essa música. É a mais recente suas, né? É mais recente, sim. Eu confesso que quando eu escutei, eu também, assim, de certo modo, sabia do episódio, não sabia necessariamente que era algo relacionado ao episódio, Uhum. mas eu pensei justamente nesse sentido de unidade, principalmente nesse momento de pandemia. Assim, claro que a música vai tocar na pessoa de várias formas, né? Cada pessoa toca de um jeito, mas eu achei que, assim, eu senti aquela parada de que existe uma unidade aqui, sacou? Tipo assim, igual você falou, tamo junto, nós estamos junto, é uma forma de nos fortalecermos, né? Não é só fortalecer a banda, fortalecer o que eu gosto, é fortalecermos, né? De algum jeito. Essa música, então, basicamente é isso, né? Fala um pouco dessa força da banda, público, cenário, enfim, é isso mesmo, né? É isso, a gente sempre, quando a gente faz uma música, a gente tenta não fechar especificamente o tema, né? Porque, por exemplo, podia ter escrito uma música cantando, tipo, ah, eu viajei, entraram no meu estúdio, roubaram tudo, só que, tipo assim, entendeu? Só que aí só ia se aplicar para mim essa música. Seria uma Pra mim, música destinada a isso, né? A especificamente esse episódio. então quando a gente faz uma música, a gente tenta fazer de uma forma que tenha a ver com o que aconteceu na minha vida, mas que talvez tenha a ver
com o que aconteceu na sua vida e que não tem nada a ver com roubar coisa. Às vezes é uma situação totalmente diferente que você passou, mas que você viu que você podia contar com outras pessoas. E o Pense sempre faz isso, né? A Revitalizar também foi outra música que a gente tinha escrito, tinha feito depois de ter ficado em hiato um ano. Então ela fala sobre recomeço e tal, mas ela é sobre recomeço, não é só sobre o recomeço da banda. Pode ser o seu recomeço em outra cidade, pode ser recomeço de um relacionamento, ou você muda de trampo. O legal da música é isso, você escrever ela de uma forma que várias pessoas possam se identificar vivendo coisas diferentes, sacou? Inclusive, vou fazer uma ressalva aqui, Revitalizar foi a forma que eu conheci o Pense, a minha preferida, é sensacional, na minha opinião. Claro que você deve ter ouvido muito isso já, mas ela realmente tocou de um jeito. Foi a primeira música, cara, e na hora que eu escutei, eu já tomei aquele soco ali. É um clipe muito bem feito, cara, e ao vivo, né? Tem a versão suas ao vivo, tocando ao vivo também, é sensacional, a filmagem é muito boa. Pô, revitalizar também, se igual você falou, se você olhar no sentido de relacionamento, dá para encaixar. Se você Sim. olhar num recomeço seu próprio, dá para encaixar. Parece que você está rejuntando, juntando os retalhos ali, fazendo um recomeço mesmo, né, cara? Eu tinha que falar sobre essa música, porque realmente é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Uhum. A gente falou no cenário underground, mas a gente também falou. Gostaria de falar das casas de show, cara. Tiveram algumas. E de lives. Em certo modo, tiveram lives para ajudar a casa de show, mas muitas casas de show fecharam, né? Isso Uhum. é muito péssimo, né? Para tudo, né, cara? Para todas as pessoas, para o emprego e tudo mais, para as bandas. Mas, assim. Live até que deu certo, não sei, até um tempo, né, cara? Você acha que o pessoal encheu o saco? Foi uma coisa que foi daquele momento mesmo? Ou tá rolando ainda? Eu dou, assim, eu vejo pelo mainstream. Vou dizer Uhum. que Marília Mendonça, o pessoal, tu tá fazendo live hoje já não é aquela coisa já a live. Você acha que deu certo ou deu errado live, cara? Eu acho que deu certo até dar errado. Não, mas brincando, eu acho que a live, ela tem limite, né? Assim, o show, a experiência de você estar no lugar é mil vezes mais impactante do que uma live. E, e assim, a gente está num período que tá meio cansativo ficar em casa, né? A gente está sempre atrás de tela a todo momento. E a experiência do show era uma forma de sair, né? Às vezes, de você É. ter um contato real ali. Então, não chega Pô, perto. Live não eu queria estar no estúdio Guerra agora falando contigo pessoalmente, né, cara? imagina. Estamos aqui, mas tá certo, eu entendi o que você quis dizer. Deu certo enquanto durou, porque é um paliativo, né? É mais ou menos isso, né? Foi uma novidade ali, né? Não tinha tantas lives antes, mas aquele lance também, né? É um show, você, né, pega um ano aí, você faz, sei lá, 100 shows. Cada hora você está num lugar para uma galera diferente. A live você tá ali é para todo mundo. E assim, o que que você vai fazer diferente? A live vai ser diferente, vai ser as mesmas músicas, né? Às vezes, ainda mais se você não for que necessitou uma Marília Mendonça, que tem uma estrutura gigante, para variar ali, talvez, o visual, o Sim. conceito, né? Pra gente que é uma banda de hardcore, a gente fez a live dentro do estúdio, então o que seria diferente fazer outra live, saca? Já tem o material da gente tocando ao vivo ali no YouTube, então eu acho que a live tem limite. É aquilo que você falou, experiência, né? A experiência que a gente falou É, no início ali, que tem que ser, tem que render, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, vocês estão com a expectativa de voltar, não sei, ano que vem? Como que estão? Vocês já estão ansiosos? Eu já vou dizendo que, cara, a pandemia chegou num péssimo momento, porque eu estava ansiosíssimo para ver a turnê do Pense com Glória, que eu estava doido para ver uma turnê de vocês, mas, enfim, chegou. Como que vocês estão aí, os preparativos para voltar? O que que vocês estão pensando aí? velho, essa pandemia chegou no momento errado, né? Porque essa tour ia ser muito legal.
tocar com o Glória, eram vários shows, né? Então seria muito massa mesmo. Cara, sinceramente, assim, dando a real, a banda tá totalmente estacionada, assim. A gente não tá com planos de nada em relação a show, né? Eu sei que tem gente falando de voltar a tocar esse ano, mas eu acho muito difícil. A gente não quer também aglomerar ninguém até essa situação ficar mais tranquila. Então, assim, a gente tá paradão, paradão mesmo. Vocês Já tem um. estavam vendendo umas camisas, né? Recentemente, umas camisas O bem Mesh, massas, inclusive. Bem sim, o foda. Mesh sempre rolou, tá rolando ainda, né? É só entrar lá, a gente tem um site penseoficial.com.br e aí tem um pouco do material da banda e lá embaixo, no rodapé, tem o link para loja do merchandise. Então, quem estiver vendo aí, se tiver a fim de ver as camisas e tal, tem bastante produto legal lá. Dá para comprar, tá ativo. Tem um moletom rosa lá, maravilhoso, mas vou Eu tenho deixar esse o moletom. merchan. Mas, cara, a gente aqui do Mais Minas é um jornal de Ouro Preto que a gente cobre a região dos Inconfidentes, que abrange Mariana e Itabirito. Eu perdi um show de vocês em Mariana, de graça, que vocês abriram para o Ratos do Porão, cara. Eu era infame de não conhecer vocês, eu não conhecia na época. Eu não conhecia, não sei se Legal, foi 2017 ou 2018. Eu até hoje morro de remorso com isso, cara. Até hoje. Você lembra desse show, cara? Você lembra desse show em eu lembro Mariana? muito bem desse show. Muito bem, porque foi diferente por alguns aspectos. Pô, show de graça é sempre legal, porque cola muita gente que não conhece a banda, né? Foi numa uma praça grande, então tinha muita gente ali. E uma coisa que eu lembro muito bem, e que aí entra nessa questão, né? Quando você faz um show numa casa de show que está acostumada com bandas de hardcore, as pessoas entendem o que é aquela confusão. E Mariana, tava assim, o pessoal não tava entendendo, né? Então, assim, o segurança tava enlouquecido, velho. E era um segurança gigantesco, bombadaço. E aí ele via a galera subindo, aí ele começou a ficar meio desesperado, velho. Só que ele começou a ficar meio agressivo também. E tem segurança que não Pô, entende o rolê. E aí a gente tem que falar ali, velho. Tipo, não, mano, não é pra dar mata-leão em ninguém, não é pra empurrar a galera. Aí teve uma hora que o cara quis parar o show, porque assim, na frente do palco tinha o palco, aí na frente tinha os subs. E aí, tipo assim, tinha um degrau e tinha um vão entre o palco e as caixas de som de sub. E aí a galera tava insana, daquele jeito, subindo no palco e tal. E aí o cara ficou preocupado de alguém cair, dar algum problema. E eu entendo, né, velho? Tipo assim, é meio que a responsa dele. é. Aí, nesse show, eu peguei um mic e falei, ó, galera, é o seguinte, tá dando muita confusão, o pessoal tá querendo parar o show, mas eu tô ligado que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então é o seguinte, se alguém cair e quebrar a perna, a responsabilidade é minha. Eu tô aqui falando Nossa, publicamente que o cara cara. não tem nada a ver com isso, entendeu? Porque o cara tava muito preocupado, velho. Ele não queria deixar rolar. Pô. Aí eu peguei a resposta, só que assim, foi uma parada que eu fiquei pensando depois, mano, como que eu Se pego o desse. microfone e falo se alguém quebrar a perna, a responsabilidade é minha? Imagina se o cara cai, bate a cabeça e morre. Então eu Não, tá preso, louco, né? cara. Tá louco, tá louco. Ah, cara, o que eu não pagaria pra estar lá, cara? O que eu não pagaria pra estar lá pra ver, cara? Velho, a gente já chegou um tempo considerável aí, já tô te alugando tem um tempo aí. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, cara, pros fãs do Pense, pro fã de rock, uma mensagem aí para pessoal da cena que tá aguardando tanto tempo a pandemia voltar. Manda uma mensagem pro pessoal que gosta de vocês também. Uhum. Então, a mensagem primeiro para o pessoal que acompanha nosso trabalho. Primeira coisa, é só agradecer, velho, porque vocês são uma galera que sempre deram muito suporte. A gente recebe muita mensagem também de, porra, a banda me ajudou, a banda faz diferença na minha vida, mas com esse tempo todo, assim, a gente viu que também vocês fazem muita diferença na nossa vida.
né? Eu contei sobre o ocorrido ali que teve ano passado, e eu sou eternamente grato, velho, por todo mundo aí que ajudou, que acompanha o trampo, que fortalece, que cola no show, que compra uma camisa, isso ajuda demais a manter a coisa girando. E a galera que não conhece o Pensa, a galera que não conhece também muito do meio underground, eu deixo aí um convite para conhecer bandas diferentes, né? Bandas que não são mainstream, bandas que não estão presas lá no ano 70. Tem muita banda legal surgindo, de todos os estilos, mas de rock também tem um monte de banda. E hoje a gente tem várias ferramentas para descobrir essas bandas. Então, quem tiver interessado aí, quero conhecer mais desse cenário independente, nacional. Entra no Spotify, por exemplo, é uma coisa fácil de fazer. Você clica na banda que você gosta, né? Se você curtiu o som do Pense, clica no Pense, você vai ver lá bandas relacionadas, começa a destrinchar, uma coisa até legal de fazer agora na pandemia, né? Que não tem muita coisa para fazer, não tem como sair de casa, dá uma destrinchada, velho. Né? Pesquise e tal, que vocês vão conhecer muita coisa legal. É isso, e eu vou deixar o meu recado aqui, que o moletom rosa do Pense é mais legal que jaqueta de couro. Mas, ô, Lucas, muito obrigado por nos atender, cara. Eu desejo todo... Já tem sucesso, mas que continue o seu sucesso. E que quando acabar isso tudo, se voltar para Ouro Preto, velho, eu vou estar lá, a gente troca uma ideia também, se puder, tá ligado? A gente vamos bater cabeça junto lá. Só não vou quebrar a perna porque eu não quero gerar problema pra ti, mas tamo junto no show. Tamo junto, Romulo. Valeu, muito legal o bate-papo, mano. Obrigadão. Falou, pessoal, até a próxima.